Fala pessoal, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre a vitória de ontem contra o Atlético Goianiense, lá em Goiânia, né? São Paulo venceu por 3-0, acho que todo mundo viu. Posso até deixar os gols aí pra vocês verem. Cara, o São Paulo teve mudança de postura. A gente falou muito sobre o Carpini, né? Nas últimas rodadas, nas últimas derrotas, nos últimos resultados ruins, empates, derrotas. E a gente via, eu falava muito sobre a postura do Carpini. Cara, o cara tá no gramado, o time empatando ou perdendo, o cara tá lá parado, o cara não solta uma voz. Eu acho que isso entra muito na mente do jogador também, tá? O Rogério Ceni, lógico que tem a história do Rogério Ceni, a gente tem um carinho, é diferente o Rogério Ceni do Carpini, logicamente. Mas o Rogério Ceni esbravejava, né, nos resultados ruins, o Rogério Ceni dava paulada dos resultados ruins, e a gente não via isso no Carpini. Eu acho que até uma frase que viralizou muito, aquela frase que ele fala que quando você perde está mais próximo da vitória e quando você vence está mais próximo da derrota. Eu acho que até essa frase viraliza muito por conta de todo o contexto do que era o Carpini. O Carpini era um cara muito apático. Eu não tô falando que ele é ruim técnico, tá? Mas ele era muito apático, parado, tava... Cara, os gestos dele passavam isso, né? Muita apatia. Eu escrevi sobre isso. Os gestos dele durante as partidas passavam isso. Não passava energia para a torcida do São Paulo. Eu acho que isso não teve o link, não teve aquilo que tem que ter com a torcida do São Paulo. Eu não vejo o São Paulino quando tá empatando com Cobressal na Libertadores. Ele não tá tudo bem porque tá na Libertadores. Ele tá bravo, né, muito irritado porque o São Paulo tá empatando contra a equipe chilena que não venceu no ano, não tinha vencido no ano, não sei agora, né, depois desses jogos que você venceu, mas não tinha vencido no ano até aquele jogo. Então, assim, eu acho que não teve o link da torcida do São Paulo com o Carpini. Dito isso, né, teve a mudança, o Milton Cruz teve 2 dias de trabalho. Milton Cruz não conseguiu fazer a equipe do São Paulo jogar um futebol absurdo e não vai conseguir, nenhum técnico do mundo consegue fazer isso, nem o Guardiola, nem se colocou o Guardiola para fazer 2 dias com a equipe do São Paulo vai conseguir. Nenhum técnico do mundo consegue isso, pelo amor de Deus. O Guardiola não vai conseguir implantar na cabeça dos jogadores que o jogo tem que ter um tic-tac, tem que ter um... Não existe isso. Não existe isso em lugar nenhum no mundo, na vida, não existe isso em nenhum trabalho que se muda em 2 dias. Não existe isso. O que você pode mudar em 2 dias é essa mudança de energia. Você, logicamente, as mudanças que ele fez uma mudança do lado esquerdo, ele colocou um cara com mais qualidade, né? Eu acho que o Ferrarese não tem a mesma qualidade de saída de bola do Alan Franco. Eu até tinha comentado aqui com minha esposa isso, eu tinha comentado que ele teve uma mudança na zaga, que ele coloca um cara mais técnico, mas ainda assim não é um absurdo, né? A gente tá falando do Alan Franco, não é um absurdo, mas ele é mais técnico na saída de bola. Até o Rogério Ceni, que na época, foi na época dele que contratou, tinha falado isso, né, sobre a saída de bola do Alan Franco. Ele teve essa mudança com o Alan Franco no lugar do Ferrarese. Ele falou na entrevista que colocou os dois ali, o Pablo Maia e o Alisson, mais próximos um do outro. Também, vocês viram algo diferente das últimas partidas? Não teve algo muito diferente. E lógico, o Atlético Goianiense é uma equipe mais fraca também do que o Flamengo, ou o próprio Fortaleza que o São Paulo enfrentou no Morumbi e perdeu. Mas enfim, mesmo assim eu acho que a única mudança que pode ter tido é essa, né? Um técnico era muito apático, tinha muita apatia, cara muito paradão, e o Milton Cruz já é um cara mais, né, de uma escola diferente também, né? O cara trabalhou com o Muricy, trabalhou com outros técnicos diferentes. Eu acho que falta isso pro Thiago Carpini, né? O pessoal fala muito que ele é um cara gente boa, ele conquistou no Água Santa, conquistou isso no Juventude e não conseguiu conquistar no São Paulo. Eu acho que ele precisa mudar isso, tá? Eu acho que o que o Milton Cruz pode ter mudado foi isso no São Paulo. Ontem os caras brigaram pra caramba e não é que não estavam correndo pelo Thiago Carpini. Pelo menos não foi isso que transpareceu alguns atletas falando, como o André Silva, o Calheri, o próprio Luciano, que ontem agradeceu ao Carpini. Não parece que o grupo estava contra o Carpini. Só que, cara, tava muito abaixo o São Paulo. A energia tava lá embaixo, o pessoal tava todo mundo cabisbaixo. Só é você ver as fotos dos jogadores, né, no outro dia após os jogos. Os caras estão muito abaixo. Lógico que os resultados também não são bons, né? Os caras não vão aparecer, não vão postar foto dos caras rindo lá. Mas enfim,
mas estavam muito abaixo, a energia estava muito abaixo com o Carpini. A gente viu isso, era público, cara. Era notório, todo mundo viu isso. Mas assim, precisamos destacar, ontem o São Paulo teve uma postura diferente. Uma postura de ir pra cima, o Wellington, que fez o desarme acho que foi o primeiro gol do São Paulo, né, que é o cruzamento do André Silva. O Wellington fez o primeiro desarme e o São Paulo conseguiu trocar umas passes, depois perdeu. Quem fez o desarme? Lado esquerdo também, Alan Franco fez o desarme. Aí saiu lá o cruzamento do André Silva, que pra mim já tinha que ser titular em outras partidas, pelo que vem jogando desde que começou, né? Que também foi uma mudança do Milton Cruz. Então, assim, o São Paulo ele veio com uma mudança de postura. E aí, Luciano jogou bem, achei que ele jogou bem, não foi um absurdo, não é pra mim ainda não é o camisa 10 do São Paulo, não tô falando de número, tô falando de camisa 10, é o cara que você fala, caraca, eu tenho camisa 10. Pra mim não é, tinha que ser o Rames, né, mas o colombiano não joga. Quando não tem o técnico pra jogar, o cara tá machucado, então, enfim, né. Vou nem falar desse vídeo que não é pra falar de Rames Rodrigues. Mas, enfim, aí se foi também a parte individual. Os jogadores do Atlético Goianiense, cara, ontem muito abaixo. Teve 2 jogadores expulsos. Um jogador de 30 anos dá uma cotovelada daquela dentro da área. Foi muito imaturo, pra não falar outra palavra, né? Porque cabe outra palavra com I, né? 2 outras palavras, Imbe e Idi, né? Então cabe outras palavras ao que ele fez ontem, que é algo grave, tá? Uma cotovelada daquela, onde foi a região que ele deu a cotovelada, é muito perigoso, tá? Muito perigoso. Mas enfim, ele fez aquilo. Aí teve aqueles 2 lances do pisão do jogador que ele quase veio pro São Paulo, esqueci o nome dele, que ele era do Ituano e foi pro Atlético Goianiense. Ele deu os 2 pisões no Pablo Maia, os 2 pisões, os 2 cartões amarelos que ele tomou foi pisões no Pablo Maia. Então assim, teve alguns lances individuais que culminaram na vitória do São Paulo também. Tanto do Atlético Goianiense, tá, que eu citei agora, quanto do passe do André Silva, aquele cabeceio do Calheri, o cara abaixou, fez um cabeceio bonito e de centroavante mesmo, né, que a bola tá vindo, ele perde ali um pouco o tempo da bola, ele vem, recua e consegue fazer aquele cabeceio que é difícil. Tem o pênalti sofrido também, falando de parte individual, o Luciano ele dá aquela jogada no zagueiro no Luiz Felipe, que era do Santos, que foi expulso ontem, né, que deu aquela cotovelada nele. Então assim, tem a parte de individuais, o golaço do Ferreirinha que tá jogando um absurdo, 7 jogos, 5 gols e 1 assistência, mas enfim, então assim, eu acho que teve uma mudança de postura dos jogadores do São Paulo, e que não teve isso com o Carpini, que precisava ter isso com o Carpini. Eu acho que ele precisa fazer isso para melhorar na carreira dele, para um time grande. Ele é campeão da Série B, chegou na final do Campeonato Paulista com o Água Santa, mas enfim, tem que melhorar, né? E eu acho que o São Paulo agora, eu posso fazer um vídeo individualmente falando, eu fiz um post falando sobre as características do Zubeldia, né, do Luiz Zubeldia, eu ia falar Voivoda, do Luiz Zubeldia, e eu vou fazer um vídeo também falando sobre, né, porque o vídeo eu acho que fica mais interessante a gente saber como que funciona, também levando em conta o que ele fez na LDU, né, a gente fala fazendo análise do que ele fez no último clube dele. Será que ele vai fazer isso no São Paulo? Será que ele vai abrir mão dos 3 zagueiros, vai fazer 2 zagueiros igual ele fazia na LDU? Vale esse destaque também. Mas enfim, eu acho que foi essa mudança do São Paulo com o Milton Cruz, né? Que não tinha com o Thiago Carpini. Vamos ver no próximo jogo, já com o Zubeldia, né? Contra o Barcelona de Guayaquil. Falei certo, né? Guayaquil. Mas vamos torcer para uma vitória do São Paulo agora na Libertadores, para dar mais uma tranquilidade, para dar um alívio, né? Para dar uma aliviada e depois voltar para o Campeonato Brasileiro de novo. Segunda-feira, clássico contra o Palmeiras, acho que vai ser 9 horas da noite. Vou estar no Morumbi nesse jogo contra o Palmeiras. Estou tentando ir em todos os jogos. Ano passado fui em todos os jogos no Morumbi no ano, todos os jogos como mandante no ano. Fui no jogo contra o mandante contra o Água Santa e fui no jogo contra o mandante contra o Red Bull Bragantino, porque eu queria ir em todos os jogos como mandante. Já bati essa meta, então acabou-se. Não preciso mais fazer isso durante a vida como uma meta, mas esse ano parece estou no caminho de fazer isso também. Mas enfim, é isso, pessoal. É nóis. Falou.